Quem tá há mais tempo aqui? Mais antigas são vocês, né? Vocês três, que estão desde o 6º ano, né? Estão aí, gente, há 4 anos no Vila Lê. Não é pouca coisa. Tá acompanhando. Qual foi o primeiro livro que vocês leram com a gente? Jurassic Park. Como é que foi? Um ano, uma leitura só. Maravilhoso. Eu lembro que eu amava, porque o nono ano era mais engraçado. Era sempre muito legal. Eu sempre gostei muito. O nono ano era engraçado? Não, você lembra do João Pedro? Ele era muito engraçado, nossa, ele era muito engraçado. E acho que era legal que no nono ano ele tinha umas opiniões muito ótimas. E você acha que agora, você sendo nono ano, Você tem uma opinião muito forte. você tem uma opinião muito forte também? Eu peguei o final de um livro que eu não lembro qual era e depois eu li inteiro o caso dos 10 soldadinhos. Não foi Iqbal. E não sobrou nenhum. Foi Verdade. Iqbal antes do... O Iqbal? O Iqbal. Foi antes ou depois? Não, foi esse que eu peguei. O Iqbal? Foi, pode ter sido. Eu já não lembro mais a ordem, gente. A gente, assim, esse daqui é o 16º livro que a gente lê no Vila Lê, então eu já não lembro mais a ordem. Eu sei qual foi o primeiro e sei qual foi o último, porque é esse daqui. O primeiro foi Os Gêmeos. Foi uma Qual aquele lá do... Aquele Os Gêmeos do... Qual o nome? Da Pauline Alfer. Não é esse, então. É. E a escritora veio, ela é franco-brasileira, ela veio ao Brasil e ela veio conversar. Foi o primeiro livro que a gente leu, o primeiro autor que a gente recebeu. Fizemos aqui uma grande festa. Depois a gente recebeu o pai da Anne também, o Roberto, que é professor de matemática, veio conversar com a gente sobre o Jurassic Park, a teoria do caos. Né? Ficou um caos na nossa cabeça, aquilo que a gente ficou muito louco. Ainda estou tentando entender, né? Uma borboleta bate a asa aqui e venta lá, sei aonde. E depois a gente recebeu a Marilyn Wolf. Vocês lembram desse encontro? Ela era Marjolijn Wolf. Ela era holandesa, mas ela se comunicava em inglês. Então foi uma roda que a gente teve em inglês. Tinha uma tradutora que fazia a tradução, mas o pessoal do Vila... É a tradução era pra mim, tá, gente? Porque o pessoal do Vila Lê deu um show. Conversou com ela em inglês, sabe? Muito, muito legal. Então, alguém mais quer comentar alguma coisa dessa experiência? Rodrigo? O Bruno entrou, faz 2 encontros, então é recente a entrada dele. A Sofia faz um encontro, né? Então, a gente está formando aí a próxima geração mesmo. Lorenzo também entrou esse ano. O Tudor não pôde vir, que é o irmão dele também. Nós temos até famílias. A Anne tinha o Jun, que fazia parte. Tá muito legal. Fala, Nicolas. Eu entrei esse ano e eu gosto do Vila Lê porque dá pra discutir. Eu gosto muito de discutir o que não só eu tô lendo, mas também o que eu tô assistindo. Eu gosto de discutir o que eu tô vendo no geral. Então ter um grupo pra fazer isso eu acho muito legal. Muito bem, eu também gosto. Não parece, gente, que eu gosto de discutir, falar, conversar. Não parece, eu sei que não. Mas eu gosto. No fundo, né? Eu venho aqui porque eu gosto também. As aparências enganos. As aparências enganos, isso mesmo, né, Antônio? Você sabe disso, conhece, ó. Gente, Éder, professor de História, para quem não conhece. O Éder está aqui há 2 anos de História. É o 2º ano. Éder, conta um pouquinho de você, sua trajetória, até você chegar na escola e chegar ao Vila Lê também, por favor. Eu acho que eu descobri ler, eu acho que essa paixão pelos livros aí também foi uma história engraçada na minha vida, que eu acho que eu talvez não tivesse a oportunidade de ter acesso a tantos ambientes como vocês, onde o livro e a leitura são apreciados. O que eu quero dizer é o seguinte, na minha casa ninguém fez universidade. E eu passava meu tempo lendo, várias vezes. E acabei fazendo muitas amizades com colegas que gostavam de ler também. Frequentando espaços que as pessoas iam, discutiam. E aí começou a acontecer isso na minha vida, assim. Eu gostava de jogar bola também, fazia muitos amigos jogando futebol.
mas comecei a fazer muitas amizades por estudos. Me lembro de uma situação bem particular em que, no lugar onde eu trabalhava, tinha uma colega que ela estava fazendo jornalismo, comunicação social na época, e aí a gente estava interessado, chegando perto do cursinho, e a gente pegou, vamos estudar junto, vamos. Aí a gente montou um grupo de estudos. Aí começou a vir um monte de gente e tal, e eu me lembro o seguinte, na verdade eu acho que esse foi o primeiro... Teve um grupo de estudos... É difícil pegar onde isso começa. Porque eu estou lembrando agora, na verdade na escola eu fazia vários grupos de estudos também. Na universidade, né, eu cheguei em uma época em que eu tinha... na universidade eu acho que vocês sabem que a gente não faz aula todos os dias, né? De acordo com as matérias que você faz, você tem aulas um dia e um outro. Mas eu tinha certeza, eu sempre estava participando de muitos grupos de estudo, e muitos deles eu organizava. Esse ambiente de estar aqui, poder conversar e ter gente para você começar a saber o que você lê, foi uma coisa que eu acho que eu aprendi a gostar muito. Eu acho que é um ambiente onde eu me senti, eu me acostumei a estudar, a partilhar, a construir também, porque eu acho que a gente constrói muito coletivamente, né? Ainda que a gente goste de estudar, você compartilha um pouco daquele seu interesse, aquilo te fortalece, te faz conhecer pessoas. Acho que isso é um privilégio danado. Aqui, que legal que vocês estão levando isso desde a escola e super novas, porque eu acho que isso é uma coisa que fica pra vida mesmo. Por conta disso eu acabei fazendo história, acho que vocês perceberam, descobriram, né? Passava muito tempo na biblioteca também. No início, quando eu cheguei, eu era uma pessoa mais... Eu não vinha de um ambiente dos livros, né? É isso. A única coisa que eu e meus amigos a gente sempre fazia, pelo menos no lugar de onde eu nasci, era jogar bola. E eu lia teimosamente. Na universidade era estranho para mim algumas regras, a maneira como as pessoas falavam, como elas sabiam o tempo de espera das falas, os termos que elas usavam. Todas essas coisas foi me chamando a atenção. E eu comecei a perceber, puxa, eu tenho muita coisa ainda que eu gosto de estudar, eu tenho que aprender muita coisa. Como é que eu espero o tempo de fala, como é que eu participo e entro numa discussão. E eu fiquei muito tempo na biblioteca. Muito tempo na biblioteca, olhando, e eu me lembro que chegou uma época que os professores pediam livros, eu não ia mais consultar, eu sabia onde estava. Sabia já onde estava, não ia mais nem nas antigas fichinhas e nem mesmo no computador. Eu já estava muito habituado. Mas depois disso eu também fiz amizades, essa realidade de também criar grupos, como eu disse, a partir do segundo e terceiro ano na universidade se tornou uma realidade. E quando eu saí da universidade, eu comecei a viver experiências como pesquisador, não só como professor, onde essa experiência coletiva também era uma marca. Então, experiências de pesquisa em temas específicos. Pesquisei adolescentes em conflito com a lei, participei de um grupo muito bom, de uns 12 colegas, mais ou menos, em que a gente coordenou uma pesquisa para municipalização das medidas socioeducativas na cidade de São Paulo, feita pelo Unicef, e a gente construiu toda a metodologia, a gente foi lendo textos, a gente ficou durante 2 anos se encontrando para aquilo acontecer, né? Isso tinha uma empresa, alguém era chefe, tinha um cara que era o nosso contato no Unicef, que também fazia parte do grupo, que ele liderava um pouco a gente, mas todo mundo, ele criava muito esse ambiente de horizontalidade, a gente não estava à vontade para falar, não tinha tanta essa hierarquia marcada, e isso ajuda muito a gente a refletir, a pensar, se sentir responsável pelo que está acontecendo, né? E depois, nas escolas, eu acabei participando de muitos grupos, estimulando o acontecimento de grupos também. Hoje, estar aqui e compartilhar a leitura de um livro aí tão bacana, é um prazer danado. Estão na terceira parte. Né? Nós finalizamos o livro, né? Ou pelo menos era o combinado a gente finalizar.
Sim. Entendi. E aí, a gente pode perguntar com as perguntas, pode começar com as perguntas quem fez. Isso, né? se alguém algumas quiser. pessoas Eu prepararam topava. perguntas e aí podem fazer. E quem não preparou também pode fazer perguntas. Porque Isso. o Éder leu recentemente, né? Releu recentemente, até para se preparar para o nosso encontro. Então, E adoraria mesmo, tanto ouvir, pode ser perguntas, mas pode ser impressão, desconforto. Ah, eu tive tal impressão lendo, eu gostei disso, não gostei, não entendi aquilo, sabe? E a gente fazer um bate-papo assim mesmo. Também vou compartilhar com vocês Isso. as minhas impressões também. Tive várias, recuperei algumas outras, né? Vai ser... a minha impressão, né, de fazer essa leitura compartilhada com o grupo foi muito especial, porque eu particularmente eu já tinha dito para eles quando o livro foi eleito, o título foi eleito, que era uma leitura que eu estava fugindo um pouco, porque eu achei que ia ser muito impactante, né? Não sei qual é a impressão deles, mas para mim a primeira leitura que eu fiz foi muito impactante. E eu, meio como mãezona, queria protegê-los um pouco disso, né? Eu estou sendo sincera. E aí, quando eles propuseram, não foi a primeira turma que propôs, mas quando eles propuseram, eu falei, não, gente, acho que está na hora de eu cortar o cordão umbilical dessa turma, né? E aí a gente elegeu o livro, né? E começamos. E aí eu quero saber para vocês. Quem gostaria de comentar? Pode falar, Lucas. Eu achei interessante porque ele me mostra muitas coisas eu falei bastante sobre ditadura no geral. E ele traz um pouco dessa coisa, porque na maioria dos governos totalitários você tem muito controle do indivíduo. E aqui é meio exagerado, mas é assim um modo de controle que assim, não é igual, mas a gente vê por aí em vários governos totalitaristas. Ju, eu fiz uma pesquisa meio pequena quando a gente foi começar a ler o livro, então eu descobri que ele foi publicado em 1944, se não me engano, que foi uma época em que a Rússia estava no governo do Stalin, que era um governo totalitarista soviético. Então foi muito legal ler esse livro, porque ele era muito recente e se tratava de uma realidade que aconteceu muito tempo atrás. Não sei se muito tempo, mas pra mim parece muito tempo. Sim. Se você ler o livro, não sei, basicamente qualquer momento agora nos anos 2010, e você fazendo qualquer tipo de pesquisa, vendo como era a vida perto da época de 1984, uns anos próximos, você consegue ver que muitos países que tiveram influência comunista naquela época viveram de uma forma estranhamente parecida como acontece no livro. Minha mãe viveu grande parte da adolescência dela, na verdade, grande parte da vida dela na Romênia, comunista, sem nenhum tipo de contato do exterior daquele país, e com apenas 2 horas de televisão, onde a maioria era propaganda comunista. O resto era muito parecido com o próprio livro. Quando eu contei a premissa, a história, um pouco de contexto desse livro, ela ficou um pouco chocada e falou todas essas diferentes histórias de como era a vida, viver nesse país, de como... qual a palavra? Cortina de ferro. Hã? Ela falou da cortina de ferro, né? Totalitaristas, soviéticos. Não, ela falou mais sobre a experiência em geral de ter vivido a infância nesse tipo de ambiente, para só depois, quando adulto, você ter que sair completamente dessa zona de conforto para quando você for ir para um outro país, ou lugar pelo menos que não esteja sob essa influência. Ela achou extremamente estranho depois que eu dei essa contextualização para ela. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos ver mais pessoas. Eu gosto muito de ler livros que falam muito assim, tipo, uma questão moral, ética de forma direta. Então, eles não ficam tentando dizer, tipo, comparando os valores éticos
daquele lugar onde a história está se passando e do lugar onde a gente está. Mas eles acabam colocando cenários muito diferentes, com valores diferentes, mas sem, tipo, diretamente dizer, esse é o lugar onde é um lugar ruim e esse modelo de sociedade ruim. Eu gosto de pensar nisso porque eu gosto de pensar assim em muitas questões de ética, porque são questões assim bem maleáveis, porque várias vezes algumas definições de ética acabam se contradizendo e acabam criando situações no mínimo interessantes. Então eu gosto de poder pegar novos cenários como dessas situações para ficar pensando e comparar com... Porque é muito das discussões que a gente tem, tipo, na escola, em ambientes como esse, são questões assim de ética e tipo, como na sociedade tem tais valores e como isso se parece com os valores da sociedade. Mas eu gosto de como esses livros colocam novas situações onde se pode pensar isso. Eu lembro que quando no começo do livro que mostra o dia a dia do ministro, eles falam sobre os cupons. E nisso eu me lembrei da Alemanha nazista e acho que a União Soviética também, que eles usavam esse sistema de cupons, que todo mundo recebia um tanto por ano, por mês, e aí você usava para comprar algumas coisas, só que algumas delas eram muito caras do quanto de cupom você tinha. Por exemplo, lá a gente vê que o pijama era quase o tanto que eles ganham por mês de cupom. E é uma coisa que, isso de cupom eu tinha visto que tinha, não lembro direito se tinha assim na União Soviética, mas eu lembro que tinha na Alemanha nazista, que era justamente uma forma de controlar o que a pessoa ia comprar. Porque com todo mundo ganhando a mesma coisa, eles vão meio que comprar quase a mesma coisa, porque é o que eles conseguem. Então, eu queria aproveitar um pouco do que vocês comentaram e mexer um pouco nesse caldo para ver o que a gente está cozinhando aqui, né? O George Orwell, que adquiriu esse nome, né? O nome dele não sei se é Arthur, Eric, alguma coisa, né? Ele é inglês de origem, mas ele nasceu na Índia. Sim, isso é verdade. Né? Isso é muito interessante. Exato. E eu acho que essa experiência dele, né? E ele vive em muitos lugares do mundo, como era comum na época, né? O inglês se sentia dono do mundo no período anterior à Segunda Guerra, principalmente, né? Depois da Segunda Guerra, esse sentimento de posse do mundo vai passar um pouco para esse lugar do estadunidense, né? Ele quem se sente hoje um pouco dono do mundo, né? Mas o inglês vivia ali em 1940 a ideia de que ele governava o mundo há 150 anos. Nenhuma nação fazia frente a essa língua, a esse povo, a essa maneira de pensar o mundo, e realmente parecia que a humanidade que vivia no melhor período de sua existência conhecida havia chegado à liderança, né, muito bem desempenhada dos ingleses. E é muito importante, eu acho, que a gente pensar essa ideia dos regimes totalitários, que vários de vocês falaram, né? O totalitário, quando a gente fala do regime totalitário, a gente está olhando para dentro dele. Então eu quero pelos cupons, eu quero pela prática cotidiana controlar o que todo mundo está fazendo. Exato. Mas o totalitário, ele tem um pressuposto que às vezes ele não existe sem isso. Existe uma tentativa de organizar a vida interna. Por quê? Porque na verdade, eu acho que é uma coisa que o livro fala o tempo inteiro, e os regimes totalitários também usam muito. O inimigo é o externo, o outro, o que está fora. A questão do totalitário, ela existe porque existe um outro. E o outro não se quer, ele deve ser destruído, e por isso é virtualmente total. Né? Nós não dominamos tudo, nós queremos dominar tudo. Por isso nós queremos ser
estar em todos os lugares. Regime totalitário. Então não existe regime totalitário sem um inimigo. Acho que isso é uma primeira coisa muito importante compreender. O totalitário está em relação a um outro que deve ser eliminado. Por isso, total. E se ele está dizendo total, é um desejo. Porque a realidade é uma disputa. E isso que eu acho... E a disputa, eu acho que ali a gente tem que voltar. E esse é muito ambiente. Isso é, talvez, a grande invenção britânica do século XIX para cá. E que cria esse mundo que nós vivemos. Qual a grande invenção do maior império colonial que já existiu na face da Terra? Eu domino você. Faço com que você faça exatamente o que eu quero que você faça. Mas você acredita que você é livre. Eu faço com que você acredite que você é livre. Eu faço com que você, o Commonwealth, né, que a gente falou tantas vezes aqui no curso do 9º ano e que acho que as pessoas que talvez não estejam no ano, talvez seja interessante pensar, né, que é participar dessa grande comunidade inglesa é privilégio. Você estava falando a língua inglesa, que era a língua que governava o mundo há séculos, que era a língua comercial, que era a língua que estava entre os continentes, né? E que, ao mesmo tempo, era a sociedade que defendia a liberdade. Sim, a gente tem que falar isso. Os ingleses defendiam a liberdade de expressão. Talvez seja uma sociedade ocidental que há mais tempo defende a liberdade de expressão, desde o século VI, né? Que promoveram a liberdade religiosa, enfrentaram a igreja, criaram a sua própria igreja. O anglicanismo é uma invenção britânica. A gente viu isso na aula de inglês. Isso. Eles foram contra a igreja católica e criaram outra, que é ainda um pouco cristã, mas com algumas diferenças. Podia tipo divórcio. Exato, o divórcio, né? E ele também fez isso porque ele queria realizar um divórcio, o rei Henrique VIII, e o Papa não queria aceitar o seu divórcio. Ele pegou, então tá bom, você não quer fazer o meu divórcio, então eu me divorcio de você, eu crio uma outra igreja e eu faço, exato, e aí eu me caso com quem eu quero, e ele faz isso, e a igreja anglicana está lá hoje, muito bem, obrigado, né? Coroando todos os monarcas ingleses até hoje e funcionando. Né? Eles criam o parlamento, que é bem ou mal, uma câmara de criação de leis, um espaço de criação de leis que está em praticamente todos os lugares do mundo. Falam, não, os romanos foram muito influentes, ok. Quantos senados que nós conhecemos? Não, alguns, muitos. Quantos parlamentos vocês conhecem? Praticamente todos os lugares do mundo, mesmo as ditaduras, têm um parlamento. Então, o parlamento, ele é, do modo como nós conhecemos, uma invenção inglesa por excelência. E dentro dessa noção inglesa, eu acho que aí que está essa complexidade, esse domínio na diversidade. Isso tem um nome dentro das áreas humanas. Isso tem um nome que não é um nome estranho. Ele é um nome que eu acho que é fundamental a gente, e eu acho que ele move o livro inteiro. Né? Isso chama-se imperialismo. Né? Quando você domina uma região de maneira forçada, né? Você impõe ali o seu domínio, né? E o que eu acho que a gente vê no livro de uma maneira geral não é um totalitarismo. O que eu vejo ele é uma tentativa de domínio total numa disputa entre impérios eurasianos, Oceania e Lestásia. Esse é a grande narrativa do livro em relação à sociedade planetária, né? Eu acho que aí está, nesse lugar, nessa relação, nessa disputa entre grandes blocos mundiais, que nasce a necessidade de controle, do grande irmão, né? Da sociedade totalitária. Eu acho que pode ser bem mais um imperialismo do que um totalitarismo, porque a gente nunca vê assim, do que a gente conheceu até agora, desse governo um desejo de dominar o mundo inteiro. Ou a questão da guerra lá parece só um pouco, porque eles dizem, um dos princípios lá, que guerra é paz, então
parece que guerra é praticada não para obter território, mas para manter a estabilidade de uma situação. Como viu, Moraes? Muitos governos totalitários surgiram justamente por causa de alguma grande ameaça, se mantiveram por causa de uma grande ameaça. Por exemplo, na Alemanha nazista, eles fizeram um grande inimigo, o bode expiatório, que eram os judeus. Perfeito. Então, eles uniam, se eu não me engano, é por isso que veio a palavra fascismo, do termo fasci, que é feixe em italiano. Porque eles falam uma vara só se quebra facilmente, um feixe de varas junto não se quebra. E aí por isso eles mantinham a população unida para ter estabilidade. Nesse caso, na Alemanha nazista, eles mantinham a população unida com meio de um inimigo comum que era o vírus. Então, olha só, como a gente vai deslocando um pouco o nosso entendimento de algumas coisas que foram faladas. Então, primeiro, o totalitarismo, ele tem o Moraes acabou de descrever de uma maneira super clara pra gente essa ideia de um governo que tenta ser total do ponto de vista, né, mais entre essa vinculado à experiência fascista, né? Nessa polarização que foi inventada há 200 anos e que organiza o nosso mundo mais à direita, né? Um totalitarismo que em tese defende a conservação do poder na mão dos que sempre estiveram no poder. E, como vocês também falaram muito bem, parece que o livro foi escrito ali logo no pós-guerra e ele foi publicado entre 1948 e 49, né? Parece que a brincadeira com o título tem inversão do ano, né? 1948 e 1984, né? Sim, o regime soviético vivia o seu ápice, isso é uma coisa importante de compreender, né? A Alemanha nazista não havia sofrido uma única derrota durante 3 anos de guerra. De 1939 até 1942 foram 3 anos de ininterruptas vitórias. Ela não havia sofrido uma única derrota. E a primeira grande derrota é dentro de território soviético. Não teria, né, a participação soviética no conflito da Segunda Guerra Mundial foi decisiva, muito mais do que nós imaginamos. Quando a gente pensa, houve um holocausto judeu, né? 6 milhões de pessoas faleceram. A gente fala de 12 milhões de alemães. Nós temos que falar de 20 milhões de russos. Né? A quantidade de russos que morreram para que a Segunda Guerra Mundial tivesse o desfecho que ela teve foi altíssima. Foi um dos piores conflitos mundiais, né? Foi o pior, o único foi. É a partir dessa cidade, exatamente ali nessa região, um pouco mais ao sul da atual Rússia, na verdade, a atual Ucrânia, né? Que você teve na região de Stalingrado as primeiras derrotas do exército alemão que não se esperava. Então, ele está denunciando sim essa sociedade super totalitária de esquerda, mas também a totalidade em tese de direita. Para ele não consegue ver, não há um totalitarismo bom. Para ele o totalitarismo em si é algo que é isso, ele leva a esse tipo de sociedade onde você não tem liberdade, você é coagido, né? Mas vale a pena a gente pensar por que é que ele faz isso exatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver, Nicolas. Primeiro, uma coisa rápida. Da União Soviética também houveram locais, pelo que eu vi, tem os gulags. Tem, verdade, boa. Dentro do regime soviético também
existiram perseguições a grupos minoritários, né? Os próprios judeus, politicamente aqueles que não estavam alinhados, que, por exemplo, eram grupos, alguns falam de Nestor Makhno, também na região da Ucrânia, uma posição que defendia uma posição menos hierárquica, né? A gente pode lembrar de uma coisa muito simples. Do que a gente está falando? Soviético é uma palavra em russo que significa conselho. Né? Então, existiam soviéticos que eram os conselhos regionais, que eles tinham um líder para o conselho, que aí... Isso. Então, o que governava esse país eram quem liderava os conselhos. No começo. E os partidos, o grande partido comunista, que defendia uma busca de uma sociedade onde todos eram iguais, que é a ideia do comunismo, outra coisa é o que foi feito. Né? Quem controlava o partido controlava os conselhos. E nessa imposição dessa vontade do partido, quem pensava diferente foi perseguido, foi levado para trabalho de educação, foi morto. E havia, né, isso já era um procedimento conhecido por parte de quem se organizava politicamente na época, né? Por exemplo, o próprio Orwell participou de um conflito na Espanha em 1936, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, conhecido como Guerra Civil Espanhola. Nessa Guerra Civil Espanhola, a região onde hoje é a Catalunha, lá, né, logo Barcelona e tal, foi toda administrada por agricultores. Os agricultores, dentro das suas próprias vilas, criavam sua maneira de se organizar. E aí chegou o partido, falou, não, que conselho de vila o quê? Quem decide aqui é o partido. Né? E ele viu essa disputa, né, entre o partido e os líderes comunitários, né, que viviam lá, e foi essa disputa que enfraqueceu a organização desses agricultores e que levou à derrota dessa maneira de organizar a partir das pessoas que viviam nas próprias vilas operárias, nas vilas camponesas. George Orwell tinha visto isso, ele tinha visto o partido derrotar um movimento popular. Percebe? Então isso era uma coisa, e ele escrevia o que ele tinha visto. Eu vi isso acontecer. Outra coisa que ele viu isso acontecer, que o grande líder, tal de Stalin lá, ele apagava pessoas. Isso é notório. Tem imagens onde você tem um líder, né, e outra imagem onde aquele líder que se tornou alguém não desejado foi apagado da imagem, da foto. Tem isso. Né? Então, nós conhecemos mais esses dispositivos do regime soviético, mas a gente sabe que isso também foi feito no regime nazifascista, seja na Alemanha, seja na Itália. Então, de novo, os totalitarismos, eles criaram esses mecanismos para, de novo, disputarem por a sua ordem contra aqueles que eles consideravam inimigos, mesmo que esses inimigos fossem do grupo outros interesses que eles em tese defendiam. O que eu ia falar mesmo, dá pra perceber um pouco de onde que ele tira, assim, as ideias pra fazer a nação do livro. Porque se você olhar o tempo que ele foi escrito, 1944 por aí, a gente tinha a Itália fascista do Mussolini, tinha a Alemanha nazista e a União Soviética, que eram os três maiores regimes da época. E os três, eles tinham essa coisa em comum de suprimir as pessoas que eram contra. E é engraçado como nesse livro ele pega os três e junta os três em um só. E dá pra perceber isso por vários aspectos, como no final, no caso da tortura, você tem basicamente em todos os sistemas que a gente vê assim, que eles são mais autoritários, que de impor a ideia deles, tanto que
o protagonista, o Winston, ele é preso por pensar diferente, né, por não querer o grande irmão, e é torturado. E assim, é uma cena que só de ler você já fica horrorizado. Mas é engraçado pensar, isso aconteceu em vários países, pode ser que esteja acontecendo até hoje. Sim, isso aconteceu. A violência, eu acho que ela é realmente um momento ou um lugar que a gente tem que realmente ter muita atenção no modo como acontece. Mas como a gente já falou várias vezes, quando a gente se encontra aí nas aulas, a violência não pode nos paralisar. Ela também tem um poder de fascínio muito grande. E ainda que eu acho que sim, a ditadura ela tem na violência a sua prática de domesticação dos corpos por excelência, ela começa muito antes. E aí eu queria voltar para a noção do imperialismo. O que vocês entendem por imperialismo hoje, quando a gente fala essa palavra? O que fica para vocês? Bom, é sobre impérios, né? Impérios, legal. Mas, assim, cotidianamente, o que seria imperialismo pra gente? Além dessa noção do império, né? É que essa é uma palavra muito rançosa, mas eu queria refletir com vocês na verdade, o que é o imperialismo. Sim, você fala imperialismo, eu penso de um jeito de governar antigo. Boa. Um jeito de governar antigo. Vamos ouvir o espanhol, depois a gente ouve o Moraes. Espanhol, obrigado. Eu acho que imperialismo é um sistema de governo de uma nação que se expande entre territórios, que você falou, obtidos à força. Boa. Vamos ouvir o Moraes enquanto eu pego um livrinho ali pra gente pensar sobre ele. Pode falar. Tem a ver com essa ideia de tipo, um governo central controlando um monte de outros lugares, né? Por exemplo, tipo, no Brasil tinha o governo central. Você falava de governo central que controlava muito todas as províncias. Era principalmente tipo, centrado em bem poucas pessoas. Eles eram o rei e depois virou Você está falando do regente? Os regentes. E tipo, no Império Britânico era a mesma coisa, né? Era controlado pelo rei, controlava tipo, um monte de lugares no mundo. Controlava Hong Kong, não é? Boa, Hong Kong. Controlava países da África. Regiões na Índia. Gente, o Império Britânico ainda controla as Maldivas, Malvinas aqui na Argentina. Recentemente eles tiveram conflito e a Argentina perdeu. Porque se falava, o sol nunca se põe no Império Britânico. Tecnicamente falando, ainda não se põe, porque quando se pôs lá na Inglaterra, tá em alguma outra ilha, acho que do Pacífico, coisa assim. E quando não tá nessa ilha, tá na Inglaterra. Então, continua esse controle. Uma imagem que eu geralmente trazia pra gente falar sobre o imperialismo é esse livro que conta a conquista da região do Congo. Ele é um livro de um inglês, né? Na verdade que ele vivia dentro do Império Inglês, mas ele era também da região do leste europeu. O nascimento dele também de lá, Joseph Conrad. E ele narra o que ele viu na região do Congo. Nesse livro, No Coração das Trevas, ele vai, né, ele, no início dele, ele descreve a pessoa saindo, um marinheiro, saindo da região dos principais portos ingleses, e o que ele vê. Ele fala de como essa pessoa vê o mundo. E ele fica falando, puxa, quantos marinheiros já não passaram aqui? Quantos marinheiros que já não dominaram e chegaram a tal lugar, e tal lugar, e tal lugar. E parece que tudo aquilo que ele vê existe porque ele, inglês, participante desse grande império mundial, existe. A noção do imperialismo, ela é antes de tudo uma crença fiel, inequívoca, de que nós
vivemos no melhor dos mundos. Não há mundo melhor. E vou te dizer mais. Não, por que nós somos os melhores? Porque nós somos governados por aquele que não somos nós. É um estrangeiro. E por que esse estrangeiro é bom? Por que eu uso esse tênis e não outro? Por que eu uso esse tênis e não outro? Porque aquele brasileiro é ruim, né? Por quê? Explica pra mim, por que você paga mais por um produto importado e você acha que isso é uma boa escolha? Por quê? O que te levou a fazer, o que nos leva a tomar essa decisão? De pagar mais por uma coisa estrangeira e falar, não, mas é a melhor escolha. Por que é a melhor escolha? Bom, é que, pensando no nosso caso, o Brasil não é lá um país ótimo em fazer tecnologias, assim. Boa. Então, muitas vezes é melhor se pagar um pouco mais caro, mais caro em um produto importado, porque ele vai ter uma qualidade melhor do que alguns que tem aqui. Faz sentido isso que ele falou, gente? Faz, não faz muito. Então, isso está naturalizado. Isto é a clareza de que nós fazemos parte de um sistema industrial que não foi criado pela gente e que a gente participa dele, de que qual é a melhor maneira de a gente participar dele? Nos integrarmos a ele, comprarmos essas coisas, e se o custo pra gente, já que nós não somos ingleses, as melhores máquinas vêm da Inglaterra. Como é que você faz para participar disso? É o preço a se pagar. Por quê? Mas pelo menos você vai ter a melhor máquina de costura, você vai ter o melhor barco, você vai ter o melhor ferro. Falando com o pessoal do 8º ano, você vai andar no melhor trem. Falando com o pessoal do 9º ano, você vai estar participando da melhor rede comercial do mundo. Como se constitui essa hegemonia, esse domínio, a tecnologia? Exato, essa é a questão. Nós temos naturalizada a ideia de que o mundo funciona melhor ou é melhor compreendido por determinadas pessoas. E principalmente se elas falarem inglês. Se ela falar inglês, gente, é essa pessoa. Ouve aquele cara lá. Não é isso, nós temos naturalizado isso. Desde quando isso ocorre? Há 200 anos. Há 200 anos nós temos a naturalização dessa liderança mundial, e ela é tão efetiva, que, de novo, não existiu nenhum outro domínio tão vasto como esse. Então, por que é absolutamente que é o final do livro? O O'Brien eu não quero te convencer de nada. Você vai querer ser o que eu quero que você seja. Você vai querer isso. Não sou eu que estou te falando, é você que quer. Quando você quiser isso, sem perceber, vai vir um tiro atrás, você não sabe de onde, que vai acabar com tudo. Já não tinha sentido, porque realmente a vida não tem sentido. O imperialismo é, antes de tudo, essa ideia de que você não tem o domínio da sua vida. Você não sabe, você está participando de um sistema que não foi você que inventou, que não foi você, que não é você que domina. Você vai participar dele, você vai tentar julgá-lo da melhor maneira possível. Você está falando uma língua que não é sua. Você está trabalhando com códigos que não são seus. Mas qual vai ser o seu desejo o tempo inteiro? Falar melhor aquela língua. Usar aqueles símbolos. Andar com as pessoas que andam naquele lugar. Não é só um apreço, e isso é, ao mesmo tempo, um apreço pelo que vem dessa origem e um desapreço, um desprezo pelo que vem de outras origens. Essa ideia de que o resto, o que não participa desse mesmo código, não vale a pena. Por que os chineses estão subvertendo essa lógica? Por que os chineses estão fazendo isso diferente? Eles estão produzindo coisa doida? Por quê? Eles estão produzindo coisa doida? Com qual simbologia? Não sei qual simbologia. Quando você pega... a gente podia ter um estojo qualquer. O estojo chinês é ruim.
Tá, tudo bem. A gente vai percebendo isso com o Que uso. geralmente é muito barato. Sim, isso, tá. Mas ao mesmo tempo, se a gente olhar aqui, pro lado que a gente olha, ó, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é Indonésia. Isso aqui é Indonésia. Olha o seu. Ah, eu acho que o meu é. Não, o meu é made in Dá pra Brasil. olhar muito mais fácil isso daqui. O meu é made in Brasil. Vietnamita. Vietnamita. O meu é do size barato. Tem bastante no O meu Brasil. é made in Brasil, tem Brasil. Tem de todos os cantos, mas você viu, não tem nenhum. Não tem nenhum em inglês. Mas a minha, em tese, a fábrica que criou a origem, a minha fábrica é alemã. A sua qual é a sua fábrica, em tese? Como assim? Qual a marca do seu sapato? Rebook é um... É uma marca, eu acho que é americana, se não me engano. Eu acho que não foi britânica, mas da maneira é. All Star. Certo. Vamos ver se tem mais Aces. Esse aqui é a marca americana, mas foi feita aqui. Então, exato. Então, olha só. Você disse... O que você começa a fazer? Por que os orientais estão subvertendo esse jogo? Eu vou usar os seus símbolos, mas quem vai produzir sou eu. Indonésio, vietnamita, chinês. O que acontece? Tudo bem, eu não posso vencer esse jogo. Eu não vou conseguir produzir símbolos tão poderosos quanto os seus. Eu vou fazer o seguinte, quem produz o que você consome sou eu. Eu uso os seus símbolos, mas quem produz o que você consome sou eu. E nessa hora você então começa a ter essa balança que estava bem desequilibrada, começa a ganhar dá uma mexida. E a gente está vendo a ascensão desses grupos orientais, a gente está vendo a ascensão dessa importância da China, a gente está vendo a ascensão da Lestásia. Né? Não é? Lestásia, não é? Não seria essa região do ocidente chinês? Então a gente está vendo, nesse momento, a gente vê assim como ele premedita no 1984, a gente vê um agrupamento regional no mundo, e sim, disputas por essas maneiras de controlar a produção. É uma produção que ela é mais ou menos a mesma, mas ela tem sutilezas. Então, os símbolos são produzidos por um lugar, os produtos são em outros. E o consumo está onde? No mundo inteiro. Está no mundo inteiro, mas onde é que nascem mais as pessoas? As pessoas nascem mais na região dos países tropicais, países em desenvolvimento. 70% dos negócios mundiais são realizados, dos novos comércios, dos novos negócios mundiais, que são liderados por Índia, China, Brasil, Índia e África do Sul. Esses países não eram os grandes líderes até então. Mas nesses lugares, o que é que se consome? Se consome os produtos produzidos no Oriente como símbolos ocidentais. A gente está vendo, é muito impressionante como é profético nesse sentido do livro, né? E, de novo, o totalitário, ele não é o país, ele não é a nação, mas ele é o sistema. Por que guerra é paz? Escravidão é liberdade. Né? E qual é a outra? Ignorância é poder. Por quê? Você está no poder quando você participa disso, quando você entende esse jogo, você organiza, promove a manutenção dessa ordem e você se dá bem quando você aceita esse sistema. Vamos ouvir o Nicolas e outra. Fiquem à vontade, eu estou falando bastante. Esse último do Ignorância é Poder parece um pouco... Parece um pouco alguém que se fecha em uma coisa só. Por exemplo, quem procura conhecimento em um lugar só, que você acaba ficando preso a uma coisa e você tende a favorecer apenas aquilo. E isso é um pouco ignorância, porque você não vê. Eu acho que é um pouco isso de ignorância, porque nesse caso, pelo que parece, como tudo é controlado, as escolas lá devem ser
só na escola você deve pegar conhecimento lá. E essas escolas aí devem ser tudo direcionadas pelo governo, mais do que aqui, assim. E vai olhar, todo mundo fica daquele jeito, achando bom o grande irmão. Como a gente vê no 2 Minutos de Ódio, no livro, todo mundo odeia lá uma figura que eu não me lembro agora direito como é que é. Goldenstein. É. Sabe se é real. E não dá nem pra saber se seria real. E isso também, agora que eu tô pensando, é um pouco. Bom, você falou do totalitarismo, tem que ter um vilão. O Goldstein, ele seria meio que o vilão do tudo. Ele seria meio que a pessoa que é contrária ao governo. Não, e o O'Brien, em algum momento, admite que ele escreveu partes do livro, que é acreditado ao Goldstein. Né? Então, assim, o quanto nós produzimos, né, o regime produz a sua própria perseguição. Ele faz parte do jogo. E a gente não consegue... Não há escapatória dentro desse sistema. Eu acho que a gente está falando muito da gente. Porque, na verdade, será que nós realmente conseguimos viver de um outro modo? Quando a gente pensa, por exemplo, né? Vamos entrar nesse jogo na questão do imperialismo, de novo, né? Será que nós conseguimos pensar numa sociedade que não esteja organizada por nacionalidades, por pátrias? Qualquer pátria, em algum momento, joga o jogo do imperialismo. Ou a favor de si, ou a favor de um outro que não interessa. Né? Nós não temos como, no modo como nós vivemos, construir uma sociedade que não seja por polarizações nesse sentido. Ou você adere, ou você é o contrário. E ninguém está falando de uma posição de direita ou esquerda. A apreensão é muito maior. É de quem domina a vida. E por que é que eu acho que o George Orwell consegue perceber isso muito bem? Pela experiência colonial que ele teve. Por ele ter nascido na periferia do sistema desse grande império mundial que era o Império Britânico. Por ele ter nascido na Índia, ele consegue perceber essa grande ideia. É impossível a gente nós, aqui no Brasil, na periferia desse grande sistema, temos muito mais facilidade de entender essa complexidade do que qualquer outra pessoa que vive nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Porque você percebe, você vê isso, você diariamente despreza coisas que estão muito mais próximas de você para privilegiar coisas que são muito mais distantes. Diariamente a gente faz isso. Esse aqui é do Paysandu. Esse é porreta, mas quantas vezes a gente não tá com o do Manchester City, Liverpool, Juventus, Real Madrid, Barcelona? A maior parte do tempo a gente está difundindo, né? Quase o tempo inteiro isso. E de novo, isso está em hábitos muito sutis, está em todas praticamente as roupas que nós utilizamos, está em tudo que nós compramos, tá? Construir uma maneira diferente, criando outra simbologia e sustentada por uma outra maneira de pensar na sociedade, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Por isso eu acho que essa coisa do grande irmão, ele está em todos os lugares. E sim, ele criava uma áurea de controle pela teletela, pelos vigias, mas hoje o maior controle está... Você quer fazer parte disso. E por que você quer? Porque a pessoa do seu lado acha legal o tênis que você usa. Acha legal que você cante e se porte daquela maneira. Todo mundo acha legal. Todo mundo acha legal, não é um ou outro. E quem não acha legal, você fala pra mim, sério que você não gosta disso, cara? Sabe? Vamos ouvir o Moraes. A colonização era tipo mais expressa. Então o país chegava lá, pegava a coisa dos povos que estavam lá e
colocavam, sei lá, colocavam um castelinho, a casinha no estilo do europeu, igreja no estilo do europeu, cortavam os árvores de lá, usavam pra fazer cruz, altar, essas coisas. E agora é um pouco mais cultural. Por exemplo, tipo, isso que você falou, os Estados Unidos agora eles controlam a cultura, então todo mundo quer agir do jeito que eles fazem, e eles, além de controlar a cultura, eles também são uma potência em termos econômicos, então tipo, eles controlam a economia. Eles têm um poder econômico, então eles têm um poder objetivo assim, e eles também conseguem controlar um bom tanto assim as populações por meio da cultura, porque eles são extremamente influentes. Exatamente, né? Das coisas que nós utilizamos quando você mexe no celular, né? Por exemplo, das coisas do Google, do Facebook, do Instagram e outras, né? Qual dos jogos que você usa, qual deles não foram desenvolvidos por esses lugares? Não, tem. Hoje tem jogos brasileiros. Tem, verdade. Segundo quais padrões, né? Segundo qual linguagem de máquina, né? A linguagem de máquina e os padrões definidos exatamente por esses lugares. Você pode ver que antigamente eles eram forçados a seguir uma cultura. Hoje em dia, meio que a gente segue por conta própria. Por exemplo, tudo que a gente compra e tudo em geral é de outra cultura. Por exemplo, se você comprar algo de marca, normalmente vem dos Estados Unidos. Você pode pegar algum aplicativo, a maioria dos aplicativos é lá de fora. A gente é tão acostumado a comprar coisa que é lá de fora que a gente esquece do nosso próprio país. Eu não acho que a gente... Acho que a gente é muito influenciado, na real. Tudo. Acho que toda decisão que a gente toma, a gente é bastante influenciado. Então acho que até mesmo em cultura, assim, por exemplo, a gente é influenciado. Não acho que a gente escolhe. Sim, mas eu acho que a escolha está vinculada à influência. Eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que o que você fala são coisas opostas. São coisas que se complementam, né? Já vamos ouvir você, Nicolas. Mas o que eu acho que é muito interessante a gente pensar que até o modo como a gente pensa esse problema já é um lugar sem saída. Então, mas qual seria a saída? A gente valorizar só o nosso país? Calma. O que é o nosso país? O que é o nosso país? Ok, então beleza, vamos valorizar o que é o brasileiro. Mas o que é ser brasileiro? Então é usar roupinha de português? Não, peraí, mas nós somos só portugueses? Não, então é a gente pegar e começar a se vestir como índios. Não, mas os índios hoje se vestem desse jeito? Não, os índios se vestem como a gente. Então, peraí. A gente tem que se vestir também como africanos. Não, mas os africanos se vestem como... O que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro? E aí, de novo, qual é o critério que nós temos que ter para nos vincular às coisas? Tem um problema? Existe um problema em você ter uma coisa estadunidense? Óbvio que não. Acho que o brasileiro não tem tipo uma própria tendência, assim. Eu acho que não é tipo de um jeito brasileiro. Sim. Eu acho que ele copia tipo de vários lugares. Então, sim, mas a gente tem isso. Dele. Isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pega estereótipo de vários lugares. Concordo. É lógico que a gente vai falar do nosso lugar, do brasileiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pensar um problema sobre o imperialismo a partir da chave das nacionalidades é um problema sem solução. Porque quem inventou o jogo das nacionalidades foi o imperialismo. Tá entendendo? Não há solução. Não há. É como você tentar jogar. É como um peão tentar jogar ganhar o xadrez, onde o jogo foi inventado por rei ganhar. Não vai, assim, não vai. Ok, você pode ter um bom desempenho, evidente, pode melhorar, pode ser mais efetivo, você pode chegar lá e aí a meta vai ser chegar no campo do adversário, para ir lá virar outra peça, virar alguém da linhagem real. Alguém que seria forte. Exato, percebeu? Então a lógica é esta. A lógica é, o problema é que nós somos um país subdesenvolvido, mas então qual seria a solução? Se tornar um país desenvolvido. O que é um país desenvolvido? Seguir os exemplos. Quem é que determina quem é desenvolvido e quem é subdesenvolvido? Pensa no caso especificamente dos Estados Unidos, que é talvez hoje o país com a economia mais influente do mundo.
São 360 milhões de pessoas, 300 milhões vivendo uma vida de acesso a um consumo único no mundo. 60 milhões de pessoas vivendo com menos de $1 por dia. E essa é a realidade. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um dos países mais desiguais do mundo. Né? Então, a gente quer o quê? Tornar os Estados Unidos? Né? Qual é a questão, de novo, qual é o problema do consumo? O problema é consumir? A sociedade sempre consumiu, gente. Vamos voltar e vamos fazer uma pergunta simples. Pra gente começar a pensar em terminar, eu quero ouvir o Nicolas também, mas uma pergunta simples. Das coisas que você tem no seu quarto, você tem perto de você, que você gosta muito. Pensa nela. Pensa pra você. Nossa, isso eu gosto muito. Isso eu gosto muito. Você saberia dizer quem fez isso? Sabe? Você sabe quem fez isso que você gosta muito? Eu não lembro o nome do autor, mas... Legal. Ok, mas você já tem uma ideia. Ó, tá vendo? Essa é a questão. A questão é a seguinte, aquilo que nós gostamos. Tem um autor, o problema do consumo não é o objeto, é ele não ter um sujeito. Não ter. Quem fez o indonésio? Quem foi o indonésio que fez esse tênis? Quem foi esse cara? Eu ando treinando com tênis há quase 2 anos. Não faço ideia. Também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa pessoa influenciou na minha vida. Ela me ajuda. Eu não faço ideia de quem ela fez. A questão é o seguinte, nós poderíamos mudar a relação que a gente tem com o consumo se a gente soubesse quem são as pessoas que fazem o que nós usamos. Em contrapartida, quando a gente sabe, desculpa Nicolas, quando a gente sabe quem fez, Giorgio Armani, o valor se eleva exponencialmente, mas ele também, de novo, né, ele passou a vender a marca dele, já não é mais ele que constrói, ele vende a marca para alguma empresa chinesa. Então, as grandes corporações hoje, elas não têm donos, são várias pessoas, são várias ações, fragmentos, sócios. Uma empresa pode ser concorrente da outra, mas ao mesmo tempo elas são dos mesmos donos. Já não tem mais essa individualidade, essa identidade, né, Éder? Já está tudo num bojo só, né? Uma questão só. Vamos ver, desculpa. É que o que eu pensei agora é que tem essa pessoa fica falando, Estados Unidos. Só que, você olha bem, e eu vou pegar um exemplo que é basicamente o país que eu mais gosto. O Japão. Eles revolucionaram a indústria dos jogos. Eles também eles foram os primeiros a fazer desenho animado. E muita coisa que a gente gosta, às vezes até você não sabe, vem do Japão e aí acaba não sabendo, porque o que a gente pensa? Coisa boa tá vindo dos Estados Unidos, mas não, se você for no meio, não vem dos Estados Unidos. Porque é que acontece? Muitas coisas a gente vem pelos Estados Unidos pra gente. E muitas coisas vêm no geral porque é mais fácil passar por lá e vir pra cá do que vir direto. Não assim geograficamente, mas por lá. Essas coisas. É que por lá tem mais um consumismo maior. Não por. É bem consumismo. É bem assim. É mais por lá ser mais importante, o pessoal passa por lá as coisas e vem pra cá. Mas diferente de, por exemplo, o indonésio que fez o tênis, a gente dá pra saber muito bem que foram os japoneses que fizeram, por exemplo, Resident Evil. Porque, sei lá, sobre os créditos tá escrito ali. Só que a gente não... E também vem... Agora isso aí não vem nem só do Japão. E se a gente pega uma das coisas que acho que a maioria que tem, livro. Pega um livro que você gosta, você vai saber quem fez. Boa. Então, e por que os livros são objetos então tão transformadores na nossa experiência de vida?
Né? Olha o que a gente está conseguindo fazer aqui com um deles, por exemplo. Né? Por quê? Porque nós podemos, quando a obra de alguém está aliada à sua experiência de vida, o que nós podemos fazer com isso ganha uma dimensão e uma profundidade únicas. Quando nós humanizamos o que nós consumimos, nós partilhamos não um objeto, mas nós partilhamos uma experiência, uma memória. Não há problema em consumir, desde que a gente consuma também ou troque vidas, experiências, afetos, não coisas. Não coisas. O consumo não é um consumo de coisas. O que nós consumimos, o que nós devoramos, são experiências, afetos. O que eu estou consumindo quando eu ando com esse tênis era a necessidade de trabalho desse indonésio. O que ele estava fazendo naquele momento? Por que ele precisava fazer isso? O que ele estava precisando fazer para se submeter a produzir um tênis e ganhar 17 centavos de dólar para produzir esse tênis? Às vezes ele nem ganhou dinheiro, né? O que é que alimentava essa vida, que faz com que eu use isso que eu uso, que eu tenha isso que eu tenho. Nós precisamos, o consumo, não há problema no mercado. Não há problema no consumo. A questão é que quando nós consumimos objetos, o que vem junto com o objeto é uma sociedade, é um sonho, uma visão de um mundo. E eu preciso dialogar com aquilo. Eu me torno responsável por aquela visão, por aquele sonho, por aquela cultura, quando eu consumo aquilo. Consumir é dividir responsabilidade. Participar do mesmo mundo, é fazer um pacto, olhar aqui e chegar, nós estamos juntos, nós estamos fazendo a mesma coisa, eu preciso disso, assim como você. É isso que você está fazendo quando nós consumimos. O imperialismo é se aliar com qual sonho? A questão é essa, quando você está escolhendo alguma coisa para ter, você está optando qual sonho? Eu quero ter o sonho de dominar o mundo. É este o sonho? Ou você quer ter... Qual é o sonho que você tem? Alimentar a minha família. As ambições e os sonhos são diferentes. Né? Eu acho que isso que você falou dialoga muito com a frase inicial, né, que a colocação inicial do Nicolas, que falou que gosta de ler e gosta de dividir essa leitura, conversar. Você está dividindo o quê? A sua experiência. Exato. A sua leitura, a sua experiência de leitura, a sua relação com a arte, e está dialogando. A sua experiência dialoga com a nossa experiência de leitor, em relação àquele livro, em relação a outros. Durante os nossos encontros, a gente às vezes não conseguia ler um capítulo inteiro. Por quê? Porque haviam tantas relações que a gente podia fazer, né, com os acontecimentos do livro, que a gente ficava os encontros todos debatendo e conversando, lembrando situações e fazendo colocações. E parece que o regime que ele está falando é o regime soviético, que era totalitário deliberadamente, mas o que melhor exerceu o domínio sobre a mente e o desejo das pessoas foi aquele que optou em falar do consumo. Possivelmente tem um estado, né? Você não pega moças com vinagre, mas sim com mel. Então, o regime soviético, ele exercia poder na força, na marra, prendendo, matando gente. Muito bom. As potências atuais exercem poder usando só influência. Influencia a sua cultura e faz você pensar desse jeito. Muito bom, né? Então, você também, se você souber o que você está fazendo, de onde que vem esse negócio que você está vendo, que você está comprando, que você está usando, que você está consumindo, você vai quebrar um pouco com esse controle. Muito bom, é isso aí, a gente ganhar essa consciência e começar devagar aí fazendo as nossas escolhas, quais sonhos você partilha. E já que consumir ou participar, se integrar no mundo é ir compartilhando esses sonhos, que sonhos a gente está
dando força. Eu passo agora, né, a questão da mudança de paradigma, né, aparente na União Soviética, na própria Rússia e na própria China, que continuam com governos totalitários, mas abriram consumo. Estão inseridos dentro do mundo capitalista de alguma forma liberal. Então, o que parece um paradoxo, não é. Eles também estão utilizando a mesma estratégia. E para quem não tinha liberdade nenhuma, ter liberdade para consumir, já é muita liberdade. Então eu não sei se essa também é uma forma de controle. Perfeito, é isso que a gente está falando. É isso que este homem que vivia ali de dentro do Império Britânico, e os britânicos falavam, mas vocês indianos podem ser o que quiser. Não, mas é que a gente vive há 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. Os caras têm a escrita mais antiga conhecida, tem os registros estelares observados pelo homem mais antigo. Ó, vocês podem ser o que quiser. Não, mas é que nós já existimos muito antes de vocês chegarem aqui. Não, mas olha, é que nós inventamos um jeito de produzir tecidos aqui e a gente acha que esse jeito é melhor. Então, nós produzimos tecidos há muito tempo. Esse tecido, esse fio, foi produzido pelas nossas plantas. Nós aperfeiçoamos essas plantas que produzem o seu tecido. Não, mas é que agora o nosso tecido é sintético. A gente traz ele feito de fábrica. Então ele vem mais rápido, ele é mais barato. Então, mas é que o nosso ele é mais durável. E é mais do que isso. Quem me ensinou isso foi minha avó. Quem me ensinou foi minha avó. Quem me ensinou foi minha avó. Mas esse jeito é mais barato e ele é feito nessa máquina. Mas eu não vou abandonar esse jeito, que é o jeito da minha família produzir. Minha família se entendeu como um grupo no mundo a partir disso. Não. Isso é pior. E quem é que vai se tornar exatamente os primeiros empregados das fábricas de tecidos ingleses? Né? No caso aí na Ásia, né? São exatamente esses indianos, que eram os produtores de tecidos milenares. Eles passam a ser os produtores das fábricas de tecidos ingleses. Né? Tem uma última imagem, para a gente ainda falar sobre o imperialismo. Essa imagem é muito poderosa. Uma das grandes experiências transformadoras da Revolução Industrial foi a produção da borracha. Quase tudo que a gente está vendo aqui tem borracha. Todos os solos, todos os solados de vocês têm borrachas. Todos os solados de vocês têm borracha. Né? A quantidade nós temos borracha em praticamente tudo que a gente vê aqui, isolantes, térmicos, vedações. A gente tem a borracha, ela é um material muito maleável. E ela é encontrada onde? Onde? Árvores, perfeito. A borracha ela é encontrada a borracha natural ela é encontrada em árvores. Aonde que está aqui? Aqui, né? Próximo da gente, né? Na Amazônia, na América Central. Ou Meca é uma palavra em maia que significa povo da borracha. Os Olmecas teriam sido um grande grupo humano a difundir o uso dessas árvores. Seringa. 1860, 70. O inglês chega aqui, olha, fala, nossa, essas seringas aqui são boas, hein, meu? Ele pega um barco, entra em um afluente do Amazonas, compra 20.000 sacas de semente. Um bocado de semente, coloca dentro do barco, sai pelo mesmo rio, leva para Malásia, uma região que tem no Pacífico condições ambientais muito parecidas à nossa. E começa a produzir borracha lá. Que lugar no mundo mais produz borracha natural hoje, gente? Na Malásia. E que era dominado por quem? Agora vamos fazer uma coisa. Entra no ambiente Windows, abre o código de um programa como o Word, copia aquele código e cria um outro programa de editor de texto, mais fácil, mais rápido. O que vai acontecer no dia? Solta esse código. O que acontece? No dia seguinte? Lógico.
Na hora que você soltou, os caras encontram o código, peraí, quem desenvolveu isso? Esse P, esse cara, você tá preso. Alguém pegou este inglês que pegou essa semente e levou para a Malásia? Não. Engraçado. Hoje, o que nós, se a gente vai fazer o que eles fizeram com a gente, o que chama? Plágio, pirataria, crime. Crime de direitos autorais. Não é verdade? Então o que acontece? Quando eles cresceram e criaram esse sistema mundial, não respeitando nenhuma regra, nenhuma lei. E eles, depois que eles criaram o sistema, eles criaram regras e leis para proteger sua liderança. Então meio que eles fizeram o que eles fazem que hoje em dia seria errado e depois criaram eles fizeram eles mesmos. Fica um pouco mais fácil assim, né? Então, eu acho que isso é importante a gente compreender o quanto, por como, para que a gente possa pensar esse sistema de uma maneira diferente, a gente tem que questionar profundamente os valores que organizam o nosso dia a dia e voltar para os nossos hábitos diários e perceber profundamente, sem querer destruir o outro, sem alimentar os Estados Unidos ou os ingleses são os grandes vilões. Calma, eles fizeram isso porque para eles isso era natural. Como nós podemos retomar, reorganizar esse sistema sem realimentar essas rivalidades? Vamos ver, Nico. Bom, só bem rapidinho sobre os direitos autorais, que eu acho que antigamente, o que aconteceu no caso da borracha, hoje em dia a pessoa, eu acho que não poderia mais fazer, mas aqui no caso ela comprou. Sim, comprou, é verdade. E diferente da semente, que a natureza produziu, o código do ouro, por exemplo, um homem que produziu. Verdade. Alguém fez aquilo ali. E você pegando, sei lá, pega o código ali, cria um outro programa, muda alguma coisa ou outra, você não está usando a mesma coisa que o outro. É a mesma coisa que eu pegar esse sapato aqui, sei lá, pegar e trocar a marca aqui por outra coisa. E falar que ele é meu. E isso, pra mim, é muito errado, porque você está aproveitando o trabalho de outra pessoa, que outra pessoa pensou naquilo, fez aquilo, e você só está pegando e vendo como se fosse seu. Sim. Tem várias coisas aí, né? Vamos ver Moraes? Você quer falar, não? Sim. Por outro lado, no caso que eu disse, lá você tá, tipo, capitalismo natureza, falando seria de todo mundo, mas, tipo, primeiro que, quando os portugueses chegaram aqui, eles cataram as árvores daqui, destruíram as árvores, tipo, destruíram as árvores em volta de aldeia indígena, mataram alguma coisa, levaram para Portugal para fazer cadeira chique lá. Cataram ouro e usaram para fazer coroa chique lá. Aliás, é curioso, né? Não só agora, a moeda também. Agora é curioso, né? Tipo, agora que eu pensei, eles cataram o ouro daqui, os minerais daqui, diamante daqui, diamante da África, levaram lá pra Europa e fizeram as coisas bacanas da Europa, agora as coisas estão em castelo e estão precisando milhões, assim. E aliás, eles cataram essas coisas, sei lá, e eles pegaram mão de obra indígena, terra indígena. Quando eles negociavam, quando era na marra, eles faziam umas trocas no churuca, tipo, ó esse espelho, ó esse colar, ó essa pá, um machado. Pro índio, o índio dava terra cheia de ouro, que aí o ouro valeria 1000 vezes do que os milhões de vezes do que os portugueses pagaram. Então, é um pouco curioso. Mas é interessante pensar, vamos ouvir a Fê e a gente precisa também começar a encerrar. Eu queria que você falasse, porque aí eu já vou fazer. Legal, então tá bom. Ó, é interessante a gente pensar que hoje se fala que a mata, ou mesmo os Olmecas, manipularam também, né? Eu estava em Chapuri, no Acre, e conversando com um seringueiro, e ele olhou assim pra mim e falou, mas como é essa vida de colher seiva?
eu saio daqui de casa no escuro, vou com a poranga, um terninho aqui, né? E ela ilumina meu caminho. Mas e aí, quando você encontra uma, como é que é a outra? Ah, é difícil encontrar a primeira. Depois que você encontrou a primeira, você encontra todas. Como assim? Ó, nós estamos a 200 km do Rio Madeira. Se eu encontrar uma árvore aqui e depois eu seguir a pista de todas as outras que vão estar em linha reta em relação a essa primeira, eu tenho uma estrada de árvores de 200 km daqui até o Rio Madeira. Eu não sei quem fez isso, mas quando eu nasci, estava lá. Alguém fez isso. Alguém manipulou essa mata. E acho que essa é a questão, a gente pensar o seguinte: quais são as ideias transformadoras da humanidade? Quais foram práticas transformadoras da sociedade? Aquelas que alguém pegou e disse isso é meu, ou aquela que ela pegou e falou, olha, isso é todos. A internet foi produzida por quem? Por alguém. Ela tem dono? Não. O que essa pessoa que desenvolveu a internet fez? Desenvolveu o código, pegou e falou, isso daqui é meu? Não, é de todos. Pega o código de programas, de código, softwares livres, códigos abertos. Quem desenvolveu? Tem uma pessoa? Tem. Ele patenteou no seu nome? Ele patenteou no seu nome, mas ele pegou e falou, eu não quero nada. É aberto. Qualquer uma pessoa. E hoje, todas as redes mais seguras do mundo e todos os programas são desenvolvidos primordialmente em código aberto. Depois se tornam programas de código fechado. Quais são os sonhos que permanecem vivos? Aqueles que eu quero só pra mim ou aqueles que eu quero pra todos, gente? Ideias boas tem dono. Uma ideia boa tem dono. Eu acho que é isso que a gente precisa refletir como sociedade de uma vez por todas. Mas foi um homem, então se foi um homem tem dono. Tem dono? Um humano desenvolver alguma coisa é resultado do esforço só daquele humano? Mesmo? Acho que essa noção de ou a gente rompe isso, ou a lógica do isto é meu, eu sou melhor do que aquele, vai sempre permanecer. Nós precisamos refundar universais. Os nossos universais, os nossos sonhos estão caducando, eles apodreceram. Nós precisamos de novos sonhos, de novos universais, de novas esperanças. E eu acho que aquelas que nos trouxeram aqui cumpriram seu papel, mas elas não têm mais conseguido criar horizontes para a gente. A gente tá em cima da hora, né? Passou da hora. Uns 2 minutinhos. Mas assim, eu acho que essa finalização que o Éder fez foi maravilhosa. Vai trazer, assim, vai ficar repercutindo dentro da gente durante muito tempo. A gente vai ficar ali maturando. Vocês estão numa idade de muitos questionamentos, de se colocar em relação a muitas novidades no mundo, vão conhecer pessoas, vão se relacionar com pessoas diferentes, principalmente os que vão para o ensino médio, né? Já vão mudar de unidade, já vão experienciar outras questões, enfim. Mas uma coisa que eu queria dizer, né? 2 coisas na verdade. A primeira que o Éder comentou sobre a internet, que ela é aberta, entretanto, ela é aberta, porém, existe um consumo pensado dentro dessa abertura, tá? Te chamam para uma festa, para um show, você tá vendo o show de graça, mas o consumo da bebida é pago. Então é a mesma lógica da internet. Você vai ter que ter um programa, esse programa vai ser vendido, você vai ter que ter equipamento, né, que é o hardware para ser vendido, toda essa rede de produção, essa cadeia de produção de equipamentos e softwares para você transitar nessa rede, né, globalizada, ela vai atender, né, as intenções de consumo, né, dessas empresas que estão por trás da internet. Então é uma grande rede e eu tenho
uma imagem dessa rede, não como uma coisa colhendo, mas talvez como uma rede de pesca que vai lá e pega todo mundo, né? E a gente pode ficar refém. Agora, pensando no que o Éder falou, é um aviso, né? É um alerta para que a gente não fique refém dessa rede. Para que a gente leve sempre em consideração as subjetividades, as relações, as identidades, o compartilhamento, né? O conhecimento, as experiências, principalmente. Muito legal o Lourenço ter trazido a experiência da mãe dele. Pena que você não trouxe a mãe para participar, embora eu tenha falado que era para você convidar, né? Seus familiares, falei. E assim, são essas experiências que vão transformar essa experiência de leitura que a gente fez também, né? A Isabela trouxe memórias do avô dela na Coreia, falando sobre a participação do avô dela na Guerra das Coreias durante a leitura do livro. Então são coisas que a gente não teria contato se a gente não estivesse nesse grupo, compartilhando essa experiência de leitura, né? Isso é muito legal. A outra coisa que eu queria falar é em relação à própria Amazônia, né? Hoje ela está no centro, está no foco do mundo, mas está pegando fogo, mas não só por questões ecológicas de desenvolvimento. A região amazônica, não só no Brasil, mas ela é o maior jardim botânico, né? A maior diversidade de plantas, de riquezas, né? Mas de riquezas que podem trazer descobertas para várias doenças. Então tem uma riqueza, uma diversidade da flora e da fauna que vale muito dinheiro. Então ela também está sendo disputada de alguma forma, mesmo que seja para preservação. O Brasil é um país que é muito rico em recursos naturais. Nós temos aquíferos e água vai ser uma coisa muito disputada no futuro. Água boa, de boa qualidade, já é na África, já é uma coisa. Recentemente eu vi que a Igreja Universal do Reino de Deus está furando poços na África, né? Levando para os Masai Mara água. E que tudo bem não ser da igreja, mas até quando? Né? Então são coisas que a gente tem que estar sempre se interrogando o que está por trás daquilo que está sendo oferecido para a gente. E eu espero, né, que a gente saia, e eu acho que sim, eu também estou aqui olhando, estou muito contente de estar participando desse grupo. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por compartilharem, por virem, passarem 1h30 com a gente aqui. O Éder principalmente, porque também trabalhou a manhã inteira, teve que sair com os filhos, veio correndo para cá, nem sei se conseguiu almoçar direito, mas enfim, também veio com toda essa disposição. E quero agradecer muito a presença de todos vocês, tá bom? E uma pequena lembrança, tá, do nosso grupo, além da pipoca. Que assim que Livraço, né? Que presentaço do VG, fotos registros maravilhosos, foi demais.